Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje nós vamos costurar esta nécessaire de juta. Eu fiz ela pensando em uma nécessaire de praia, então aqui dentro eu utilizei o forro bagum, que ele é impermeável, ótimo para levar para a praia. Fiz bem grande, bem espaçosa, para caber todos os cremes e produtos que a gente leva para a praia. Esse detalhe do top aqui na frente eu fiz com chita. A chita é um tecido que é bem mais baratinho que o tricoline, né? E tem várias cores, é bem colorido, bem a cor do verão mesmo. E essa juta que eu utilizei, ela tem a trama um pouquinho mais aberta. Quanto mais fechadinha for a trama, mais estruturada ela vai ficar. Então, tem umas que é mais fechadinha que essa, também já vi algumas que tem um brilho entre a trama aqui, que vai ficar super bonita se vocês fizerem. Não quis colocar alça, então por isso que eu fiz esse acabamento do zíper. Hoje uma pessoa me falou que não gosta desse acabamento. Se vocês não quiserem fazer assim, pode fazer a costurinha normal, né? Passando o zíper aqui pela lateral. E se quiserem, podem colocar uma alcinha aqui. Eu vou ensinar esse modelinho aqui, vocês façam as adaptações que vocês quiserem. Espero que vocês gostem desse vídeo. Curtam ele agora para me ajudar e vamos para o nosso passo a passo. Eu não fiz o molde no tamanho real, mas eu fiz aqui as medidas para vocês fazerem o molde de vocês. Vocês vão cortar um retângulo no tamanho de 30 centímetros por 25 centímetros. Aqui embaixo, vocês vão marcar as caixinhas de leite de 5 centímetros. E depois, vocês vão marcar 1 centímetro da borda para dentro e vão fazer esse risquinho até aqui e vão cortar esse molde. Depois que vocês tiverem um molde pronto, é só cortar os materiais. Eu vou utilizar bagum para fazer essa, se vocês quiserem utilizar tecido, não tem problema nenhum. Então, aqui eu cortei 2 pedacinhos de bagum para o forro, naquela medida que eu falei para vocês. Aqui eu tenho a juta, olha, como eu mostrei para vocês, ela tem a trama um pouquinho mais aberta, mas ela é bem estruturadinha. Vocês podem comprar uma trama mais fechadinha ou igual a essa. Aquela que é bem molezinha, acho que não vai ficar legal. Então, eu cortei do tamanho do molde, centralizei a minha etiqueta, 3 centímetros aqui para baixo. E eu fiz uma costurinha zigue-zague na máquina overlock, porque a juta, ela se desfia. Então, se a gente puxar aqui, ela vai se desfiar. Como eu tinha overlock, eu passei em toda essa volta. Quem não tiver, passa um pontinho zigue-zague. Depois que cortar o molde, faz uma voltinha zigue-zague aqui em toda a volta para ela não desfiar. Então, aqui eu já tenho 2 partes principais. E agora, nós vamos primeiro preparar o laço. O laço, eu cortei um quadrado de 35 por 35, só para não dar erro, né? Eu cortei um pouquinho maior, depois que a gente prender aqui, a gente refila o excesso. Então, esse quadrado tem 35 por 35. Cuidem a posição do desenho, se ele tiver algum desenho, vocês cuidem aqui. Então, eu quero que o meu laço fique de pezinho assim, tá? Então, eu vou fechar ele aqui. E vou fazer uma costurinha no tamanho de um pé de máquina, em toda essa borda aqui. Fiz uma costurinha em toda essa lateral, agora eu vou desvirar. Essa parte da costura aqui eu vou deixar virada para baixo, aqui no top. E agora eu vou passar para arrumar direitinho e vou fazer uma costurinha aqui nessa borda e uma costurinha nessa borda aqui também. Fiz uma costurinha nessa borda e aqui nessa borda. Agora, nós vamos preparar um lacinho pra gente colocar aqui no meio do top. Então, aqui eu cortei um quadradinho de 10 por 10 centímetros. Primeiro, a gente vai emendar. Vou emendar essa pontinha aqui, borda com borda. Fazer uma costurinha no tamanho do pé de máquina. Ó, fiz uma costurinha. Agora, eu vou abrir essa costura. Pra não ficar muito volumosa. E agora, nós vamos dobrar essa borda. Ele ainda tá virado, ó, tô só dobrando essas bordinhas pra dentro. Vocês podem fazer de outra maneira também, se vocês quiserem. Eu fiz assim só pra não ficar aparecendo a emenda depois. Ó, dobrei as 2 pontinhas.
E agora eu vou dobrar de novo. Essa chita desfia, então a gente tem que cuidar para não deixar essas pontinhas aqui aparentes. Agora eu dobro de novo. Arruma direitinho essas pontinhas aqui. Coloca tudo pra dentro. Eu fiz pequenininho, se vocês quiserem podem fazer maior. Une direitinho aqui, borda com borda. E vai ficar assim. Agora, a gente pode passar uma costurinha nessa borda e nessa borda aqui também, só pra dar um detalhezinho e ficar mais bonitinha. Então, vou passar uma costurinha bem aqui nessa borda. Fiz o círculozinho. É só vocês arrumarem direitinho ali no calcador que vocês conseguem fazer essa voltinha. Se quiserem, podem fazer maior também, se vocês não conseguirem. Mas eu consegui fazer tranquilamente essa voltinha com a máquina. Então, agora nós vamos pegar a parte da frente. Vocês vão marcar de cima para baixo, vocês vão marcar 1,5 cm. E dessa pontinha para cá, vocês vão marcar 2 centímetros, tá? Já fiz um risquinho aqui. Então, a gente vai fazer uma costurinha de segurança primeiro para prender o top aqui. Essa costurinha aqui onde a gente fez, ela fica virada para baixo, essa pontinha aqui, para fechar, né, o top. Então, eu vou fazer uma costurinha aqui, deixando bem na marcação. Aqui depois dá pra cortar esse excesso, porque a gente fez essa costurinha na diagonal, não é reta, né? E agora, nós vamos colocar o top aqui dentro. Pode colocar de qualquer jeito, que depois a gente arruma, depois que ela estiver pronta. Eu fechei esse pedacinho de tecido aqui primeiro, porque aí não fica aparecendo o acabamento aqui, ó, fica bem fechadinho. Não fica aparecendo emenda muito aparente de costura. Se vocês acharem difícil, podem fazer um lacinho comum, um círculozinho comum. Ó, arruma direitinho aqui, vê se não ficou virado ou torcido o tecido, se tá tudo certo. Então, agora nós vamos puxar um pouquinho, não pode puxar muito para não deixar ela curvada, né? Tem que ficar bem no movimento mesmo aqui da parte da frente, ó. E agora a gente costura. Marquei aqui 1,5 cm e aqui 2. Aí eu vou costurar aqui, vai sobrar um pedacinho, mas depois a gente refila. Cuidem para não repuxar muito, tá? Senão depois vai ficar feia. Ó, deixa o top bem esticadinho e costura. Costurou, viu que ficou certinho, depois a gente centraliza. Esse topinho, ele é grande, então parece até uma borboleta, né? Fica bem bonito. Vou cortar esse excesso de material que tem aqui. Por isso que eu cortei um pouquinho maior, eu cortei aquele quadrado de 35 por 35, para não dar erro aqui no final. Ó, então, a frente da nossa necessaire já está pronta. Agora, nós já vamos colocar o zíper e fechar ela. Eu cortei 37 centímetros de zíper, tá? Mas vocês podem cortar um pouquinho menor, eu acho que vai sobrar bastante aqui. Depois eu digo pra vocês. Então, a gente vai fazer um acabamento aqui na pontinha do zíper, que é esse acabamento aqui que deixa o zíper arredondadinho aqui. Se vocês não quiserem colocar o zíper assim, coloquem ele como vocês estão acostumados a colocar, ele inteiro e costurando aqui na lateral, tá? Eu vou fazer esse acabamento aqui porque eu achei que ficou mais bonitinho e fica fácil de carregar, segurando aqui pelo zíper. Então, aqui eu vou fazer um acabamento nessa pontinha
Vou cortar aqui. E esse acabamento é para deixar uma voltinha aqui no zíper, para finalizar. Então, eu vou trazer essa pontinha do zíper até aqui, vai formar esse triângulo. Eu levo lá para trás. Deixo alinhado aqui. Vou queimar um pouquinho para grudar. A gente queima e aperta, que ele fica um pouquinho grudado. Ó, se não ficou grudado, depois a gente passa uma costurinha aqui. Pra ficar bem segura essa costura. O meu não tá querendo grudar. Ó, aí eu vou passar uma costurinha aqui. Vou cortar essa pontinha porque ela não tá grudando. Fazer de novo, ó, dobrar pra trás. Mesmo eu queimando e ela grudando, eu ainda passo uma costurinha na máquina pra deixar bem preso. Ó, fica assim. Agora a gente passa uma costurinha e vai ficar bem seguro. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Ó, traz essa pontinha dos dentes até aqui, até a borda. Fica esse triângulo, leva lá pra trás. Deixa tudo alinhado aqui pra ficar certinho. Agora, eu vou só passar uma costurinha aqui, ó, que não tá querendo grudar, e outra costurinha aqui. Fiz uma costurinha aqui na borda. Agora, a gente pode abrir o zíper pra gente aplicar. Agora, vocês podem escolher se vocês querem que abra pra direita ou que abra pra esquerda. Essa aqui eu fiz fechando pra direita, eu sempre faço ao contrário, né? Mas como eu vou segurar aqui na ponta, então essa frente estampada vai estar sempre à mostra, ó. Então, por isso que eu coloquei aqui pra esse lado. Agora, essa aqui eu vou fazer igual, tá? Ó, fechando pra direita e abrindo pra esquerda. Então, aqui, ó, na parte principal, vocês vão marcar 1,5 cm da borda pra cá e 1,5 cm da borda pra cá. Então, eu vou aplicar, vou alinhar aqui e vou fazer uma costurinha de segurança. Esse pedacinho de 1,5 cm aqui, a gente não costura. Quando chegar aqui nessa borda, nessa marcação de 1,5 cm, vocês baixem o zíper aqui pra baixo e passem a costurinha reta aqui. Essa pontinha vai ficar solta para depois a gente colocar o cursor e fazer o acabamento. Vou fazer isso dos dois lados. Cuidem para não colocar virado, ó, deixa a necessaire assim. Então, essa parte vai ficar aqui e essa outra pontinha vai ficar aqui. Então, vocês cuidem para não costurar trocado. Prendi o zíper nessa borda e aqui nessa borda também. Coloque um alfinete segurando essa pontinha do zíper, porque agora nós vamos colocar o forro. E ele não pode ser costurado junto, ó. Passei uma costurinha reta aqui, pra ele ficar soltinho. Então, agora eu vou pegar o forrinho de bagum, vou colocar direito com direito, vou alinhar, fazer uma costurinha. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Direito com direito, alinha e faz uma costura nessa borda. Vou costurar pelo lado da juta, que eu acho que é mais fácil. Prendi o forro. Agora, a gente vai abrir, eu ainda não vou fazer aquela costurinha de pesponto aqui pra segurar o forro, vou deixar pra fazer depois que ela estiver pronta. Então, nós vamos colocar parte principal com parte principal e a parte do forro com a parte do forro. Nós vamos fechar todas as laterais, eu vou deixar um espacinho aqui embaixo no forro para poder desvirar. Se vocês quiserem deixar ela com acabamento bem perfeitinho, primeiro vocês vão unir aqui forro com forro,
E vamos fazer uma costurinha aqui na borda, só pra ficar retinho. Depois a gente olha, vê se ficou certinho o acabamento. Faz uma costurinha aqui nessa pontinha e depois a gente fecha toda ela. Fechei todas as laterais, cuidem aqui desse lado para não costurar o zíper, a pontinha do zíper, então enfiem ele aqui bem para dentro. Agora nós vamos fechar as caixinhas de leite. É só unir costura com costura e fazer uma costurinha aqui. Eu nem vou mostrar para vocês essa costura, para não ficar tão longo o vídeo. Então eu vou fechar essas 4 caixinhas de leite. Sempre finaliza a costura e inicia com retrocesso, para ficar uma peça bem segura. Quem não quiser fazer esse acabamento de zíper aqui, faz uma alcinha e coloca aqui do lado antes de fechar ela. Fechei as 4 caixinhas de leite. Se vocês quiserem, dá para abrir aqui e conferir se as costuras ficarem encaixadas. Tem que cuidar que o bagum rasga, então a gente não pode movimentar muito ele. Agora eu vou colocar a mão aqui dentro, vou tirar aquele alfinete que eu tinha prendido o zíper. Porque se a gente esquece, depois se machuca. Agora, eu vou prender o forro aqui na parte de baixo da necessaire. Se vocês não quiserem, não precisa. É só desvirar e fazer o acabamento do zíper. Mas eu gosto de prender o forro aqui para ele não ficar subindo. Então, é só unir, ó, a parte de baixo com a parte de baixo e fazer uma costurinha aqui de segurança. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Ó, tá nessa posição, eu vou só unir essa caixinha de leite com essa caixinha de leite. E vou fazer uma costurinha aqui. E depois a gente desvira. Desvirei a necessaire, agora nós vamos fechar essa abertura. Então, vocês dobrem as bordinhas pra dentro. E passe uma costurinha. Acho mais fácil passar na máquina, porque é mais rápido. E cuidem na hora de desvirar, vocês cuidem, façam com o maior cuidado para não abrir e não rasgar o bagum. Vocês costurem essa bordinha aqui o mínimo possível, tá? Pode ser até menos, ó. Pra deixar o máximo de abertura aqui pra poder desvirar e não estragar esse bagum. Fiz uma costurinha aqui na borda. Agora, antes de desvirar ela, nós vamos fazer aquela costurinha de pesponto em toda essa volta pra prender o forro aqui no zíper e ele não ficar atrapalhando na hora de abrir e fechar o cursor. Então, com ela virada, assim mesmo, nós vamos começar fazendo aqui pela pontinha, ó. E a gente vai arrumando na máquina e vai fazendo toda essa voltinha. Arruma direitinho aqui. Ó, coloca o forro bem pra dentro, pra não ficar sobrinhas, empurra ele bem pra baixo. Pra depois fazer essa costurinha. Cuida pra não costurar a pontinha do zíper. Fiz uma costurinha que prende o forro no zíper. Fiz ela em toda a volta. E agora nós vamos colocar o cursor. Para colocar o cursor, vocês cortem a pontinha dos dentes do zíper de um lado, para ficar mais fácil de encaixar. Vou utilizar esse cursor de coqueirinho, que combina muito bem com praia e com essa juta. Esse cursor e o zíper é da JJ Fivelas, nós também temos cupom de 10% de desconto para comprar no site. Vocês vão encontrar o link para o site e o cupom de desconto aqui na minha bio. Coloca de um lado, coloca do outro e puxa. Traz até o final, para vocês verem que aqui tem que ficar igual, as duas pontinhas do zíper. Essa aqui ficou maior que essa, então eu vou tirar e colocar quantas vezes for necessário, para deixar os dois lados iguais. Às vezes a gente corta o zíper um pouquinho maior de um lado, um pouquinho maior do outro. Na hora de fechar aqui não encaixa. Estou utilizando o zíper número 5, que eu compro por metro. Como ele é maior, é mais fácil de colocar o cursor. Muita gente tem dificuldade de colocar o cursor número 3.
esse número 5 é bem mais fácil. Ó, traz até o final. Se ficou igualzinho como ficou aqui, então a gente já pode cortar o zíper. Vou deixar 7 centímetros dessa pontinha aqui da costura pra cá. Vou deixar 7 centímetros. Vou queimar a borda. Eu vou fazer a finalização desse zíper com um pedacinho de montana. Eu cortei 3 centímetros por 6, porque a largura do zíper é 3 centímetros. Eu vou colocar ele aqui na pontinha e vou costurar. Mas antes de costurar, eu gosto de colocar essa colinha de contato. Coloca a colinha nessa ponta, depois coloca aqui dos dois lados, deixa evaporar um pouquinho. Aí gruda e faz uma costurinha. Inicia com retrocesso, faz toda a volta e termina aqui. Eu utilizo essa linha de poliamida porque eu tô costurando montana. Vocês podem finalizar com tecido, com viés, o que vocês tiverem em casa. Então, eu vou finalizar, vou passar essa colinha aqui. Essa cola de contato também é da JJ Fivelas. Ajuda bastante quando a gente trabalha com sintético. A gente precisa da cola de contato. A cola de contato a gente tem que passar dos dois lados. Eu não passo bem na borda, né, pra não sair pra fora. Ó, passa aqui, agora deixa evaporar um pouquinho. Eu vou passar aqui nessa pontinha do zíper, dos dois lados. Agora eu vou deixar evaporar um pouquinho, depois vou levar lá na máquina e vou fazer uma costurinha. Fiz uma costurinha de pesponto. Essa linha de poliamida, para finalizar, tem que queimar as pontinhas, senão ela abre. E fica super bonito esse detalhe aqui na ponta, e já serve como alça também. Fica uma necessaire muito legal, principalmente para levar para praia, para levar para piscina, porque dá para molhar, né? Porque a juta não tem problema molhar, e aqui dentro ela é impermeável, então não vai molhar o que tem aqui dentro. E ela é bem grande, ó, porque cabe cremes grandes, vai caber protetores, óculos, escova. O que vocês quiserem vai caber aqui, ó. Ela é super espaçosa. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se fizerem, me marquem lá no Instagram para me ver as costurinhas de vocês. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!